Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos para o último simulado para o concurso de PEB 1 da Prefeitura de Francisco Morato com autores. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, o que está esperando? Inscreva-se, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos e o YouTube sempre te notificar. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso de PEB 1 da Prefeitura de Francisco Morato, eu tenho a minha apostila, que é dos conhecimentos específicos e legislação, tem questões, tem provas anteriores da Unesp, inclusive é uma delas que eu vou responder aqui no simulado. Valor R$15, é em PDF, eu mando por e-mail ou por WhatsApp, forma de pagamento Pix ou depósito bancário. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para contato para compra da apostila. E também se está se preparando para outros concursos aí, como Franco da Rocha, Mariporã, São Bernardo do Campo, Prefeitura de São Paulo, eu também tenho as apostilas, certo? E eu vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixo o link do grupo de estudos de Francisco Morato, porém esse grupo está lotado, mas sempre tem um ou outro que sai, então vai tentando, mas no momento o grupo está lotado, certo? Antes de começar aqui o simulado, essa prova aqui tá lá na apostila. Na apostila tem duas provas da Prefeitura de Rio Claro, que aconteceu no começo desse ano de 2022. E por que eu escolhi essas provas para colocar na apostila? Porque a bibliografia de Rio Claro é exatamente a mesma dessa de Francisco Morato. Inclusive tem alguns autores que não são comuns em cair em concurso. Então é importante fazer questões da banca, e principalmente que tem a ver com a bibliografia, né? E como essas últimas provas, principalmente desse ano de 2022, a Unesp está com questões grandes, com textos grandes, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou responder aqui 5 questões hoje, e semana que vem eu respondo as outras 5, certo? Então, uma dessas provas aqui que eu peguei de Rio Claro, os conhecimentos específicos, no qual tem autores, começa na questão 26, mas como aqui está misturado com legislação, e também eu não quero repetir alguns autores lá do primeiro simulado, que eu vou deixar na descrição do vídeo se você ainda não assistiu, para vocês fazerem. Então eu vou pular aqui algumas questões, certo? E também deixe nos comentários quantas você acertou, se achou difícil. É importante também vocês pausarem, tentarem vocês responderem, depois retomarem o vídeo, beleza? Então vamos lá para a questão de número 28. Renan participou de uma oficina sobre educação integral. Nela, o responsável esclareceu que a educação integral diz respeito ao desenvolvimento conjunto de várias dimensões de um indivíduo, diferenciando-a de educação em tempo integral, que consiste em um período maior de atividades dentro da escola. Interessado pelo tema, Renan leu o texto de Cavalieri, 2014, no qual a autora esclarece que, dada a multiplicidade de significados atribuíveis à expressão educação integral, é necessário fixar alguns de seus elementos intrínsecs, ela trata o indivíduo como um ser complexo e indivisível. No âmbito escolar, se expressa por meio de um currículo também integrado e que não é dependente do tempo integral, embora possa se realizar melhor com ele. Se empenha na formação integral do indivíduo e em seus aspectos conectivos, culturais, éticos, estéticos e políticos. Cavalieri conclui dizendo que acrescentaria ainda que a educação integral somente é defensável em uma versão escolarizada se tiver uma prática e horizonte. Que prática e horizonte seria esse? Seria uma matriz diferenciada que inclui preparação para o mercado de trabalho? Não, né? Quando eu falo educação integral, é como um todo. É conectivo, físico, emocional, não é só para o mercado de trabalho. B, o entendimento de quais são as regras de boa convivência social, também não. C, o trabalho com habilidades e aprendizado com autoconhecimento, só isso? D, práticas pedagógicas específicas, como tutoria e nivelamento, a gente quer nivelar os estudantes? Ou E, um radical sentido público e democrático. Quando a gente fala em educação em tempo integral, não é aquela tempo integral para ficar o dia inteiro, mas pode ser parcial, porém, aprendizagens que formam o cidadão como um todo, como eu falei, conectivo, emocional, físico, e essa educação integral, ela precisa ser garantida pelo poder público e ela tem que ser para todos. Quando eu falo a palavra para todos e todas, eu estou falando aqui em democrático, democracia. Então, a alternativa correta é a letra
E de elefante, um radical sentido público e democrático. E eu vou pegar a alternativa E e eu vou copiar ela e vou lá para minha apostila. Tá aqui a minha apostila, né, a capa dela, de Francisco Morato. E eu vou tentar localizar aqui, ó. Vamos ver aqui se eu acho. Aqui, ó, página 86, no resumo da autora. É exatamente a questão. Acrescentaríamos somente defensável em uma versão escolarizada se tiver como prática e horizonte um radical sentido público e democrático, exatamente como está na questão. Então, a VUNESP, ela pega exatamente o que está ali no livro para elaborar as questões, né? Então, é importante vocês lerem um bom resumo, porque é impossível ler todos os livros, quase 50 autores e artigos, mas tendo um bom resumo aí, dá para responder bem a questão, certo? Agora vamos para a questão de número 29. No livro Racismo e Antirracismo na Educação, 2001, Eliane Cavaleiro apresenta parte de seu trabalho em um artigo no qual foram destacados dados resultantes de pesquisas com professores negros e não negros, assim como alunos. Cavalieri analisa que as crianças negras, quando é constrangida, não chega a ser acolhida. Especifica isso com um depoimento de uma menina de apenas 6 anos que sofre em ambiente escolar com racismo, e mesmo se queixando, a professora nada fez em relação aos fatos relatados. Cavaleiro aponta que essa ausência de atitude por parte dos professores ou professoras sinaliza à criança discriminada que ela não pode contar com a cooperação de seus educadores e educadoras. Portanto, para a criança que discrimina, sinaliza que ela pode refletir a sua ação, visto que nada é feito, seu comportamento nem sequer é criticado. Assim, a pesquisadora conclui seu pensamento afirmando que, nesses casos, a convivência por parte dos profissionais da educação, então só lembrando, a Cavalieri, ao escrever, ela não tem só esse livro, mas outros livros também que tratam da questão do racismo na escola, principalmente na educação infantil, foi a partir de pesquisas de campo que ela fez durante o seu doutorado, tá? Aqui, para responder essa questão, você tem que ver a visão que ela teve, nesse caso que ela relatou da criança que sofreu discriminação e a professora nada fez. Nem para aquela que sofreu discriminação, nem para aquela que está realizando o ato de discriminação racial, né? Então, qual que é a alternativa correta na visão da pesquisa da autora, nessa situação específica que está na questão? Seria A, estimular as injúrias raciais? A professora, ela fez vista grossa, mas também ela não estimulou. B, banalizar a discriminação racial? C, faz com que o problema desapareça? Não, o problema não desapareceu. D, mostrar que a sociedade é assim mesmo? Em nenhum momento ela falou isso, ela só fez ali de neutra, no interview. Ou alternativa E, reforça que se deve ignorar essas bobagens? Ela em nenhum momento falou que deveria ignorar, que era mimimi, ela só não fez nada. Então, a alternativa correta é a B, banalizar a discriminação racial, porque a partir do momento que eu não faço nada, eu finjo que nada está acontecendo, é porque eu acho que isso é banal disso acontecer, então eu não vou intervir, não vou fazer nada, seja para o bem ou para o mal. Então, eu estou banalizando a discriminação racial que acontece no social, na escola, foi o que a professora fez aí e a Eliane Cavaleiro acabou vendo aí na sua pesquisa. Então, a alternativa correta é a B de bola. Agora eu vou pular aqui para a questão de número 31. O professor Mel Ascom, uma reconhecida autoridade da promoção da inclusão e da equidade na educação, afirma que o maior desafio do sistema escolar em todo o mundo é a inclusão educacional. Segundo ele, diante dos desafios da atualidade, há evidências de crescente interesse na ideia da inclusão educacional. No entanto, esta área permanece confusa quanto às ações que precisam ser realizadas para que a política e a prática avancem. Em alguns países, a educação inclusiva é vista como uma forma de servir crianças com deficiência no ambiente da educação geral. Contudo, de acordo com ele, internacionalmente, a inclusão educacional é vista de forma cada vez mais ampla, ou seja, como eu vou até grifar aqui, de acordo com ele, a inclusão educacional é vista de forma cada vez mais ampla, ou seja, há um programa abrangente de educação individualizada. Se eu falo em ampla, então não é individual. B, esforço de garantir o sucesso escolar
que advém das aprendizagens, então a aprendizagem só vem a partir do sucesso. C, é o dever da escola de aceitar qualquer criança em qualquer circunstância. Também, mas e a permanência dela, né? A garantia da permanência. D, uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes. Ou E, o direito da criança de compartilhar os espaços escolar com as crianças de sua faixa etária. Só que as crianças da sua faixa etária não vai ter a interação com faixas etárias diferentes, seja menor ou maior. A alternativa correta é a D, uma reforma que apoia e acolhe a diversidade de todos os estudantes. Quando eu falo da educação inclusiva, não é só a EE, não é só a criança especial, é com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Eu estou falando da criança que também é imigrante, da criança com vulnerabilidade social. Então, é a inclusão em todos os sentidos da diversidade humana, certo? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Agora, vamos para a questão de número 34. Entre os objetos de estudos de Vygotsky, encontra-se as concepções de desenvolvimento e de aprendizagem, com o intuito de esclarecer o pensamento desse pesquisador Oliveira. Então, aqui está tratando do livro do Delattre, Oliveira e Dantas, né, que fala do Vygotsky, Piaget e Vallon. Ele cita que a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. A importância da intervenção deliberada de um indivíduo, entre outros, como forma de promover desenvolvimento, articula-se com o postulado básico de Vygotsky. Então, aqui, em relação a Vygotsky. O postulado ao qual Oliveira se refere é aquele que afirma-se que é aprendizagem. Então, o que é aprendizagem? Segundo Vygotsky, aqui observado pela Oliveira, seria a perspectiva desde a vida intrauterina da criança, né? Então, desde que a criança está no ventre da mãe. B, subordinada ao desenvolvimento físico da criança, se fosse Piaget, estava correta. C, decorrente dos processos de assimilação e acomodação, se fosse Piaget, também estava correta. D, fundamental para o desenvolvimento desde o desenvolvimento da criança. Ou E, resultante de ligações entre certos estímulos e respostas equivalentes. Se fosse Piaget, também a E estava correta. Mas aqui, a gente tem que ver que estamos falando de Vygotsky. Então, a alternativa correta é a D, fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança. Então, lembre-se, quando a gente fala de Vygotsky, para o desenvolvimento, primeiro, à frente vem a aprendizagem. A partir da aprendizagem que a criança se desenvolve, ao contrário de Piaget, que primeiro vem o desenvolvimento para depois vir a aprendizagem. Então, sempre lembre disso, certo? Para não confundir aí com os autores. Agora, vamos aqui para a última questão de hoje, que é a questão de número 40. As questões referentes à legislação e currículo mereceram destaque no trabalho de Moreira e Caitu, 2007, no qual se analisa que a liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que orientam e lhes possibilitam a definição de conteúdos de conhecimento em conformidade com a parte comum do currículo, bem como sua parte diversificada. Para esses autores, faz-se necessário entender os desafios postos pelas orientações e normas vigentes, olhando de perto a escola, seus sujeitos, suas complexidades e rotinas e fazer as indagações sobre suas condições concretas, sua história, seu entorno e sua organização interna. Torna-se fundamental permitir que todos os envolvidos se questionem e busquem novas possibilidades para o currículo. Essas questões se tornam primordial quanto da implementação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC 2017, pois essa base se articula à estruturação dos currículos em cada escola. Ambas têm papéis complementares para assegurarem as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que essas aprendizagens só se materializam durante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo. Então, aqui para Moreira e Caidu, quando há esse encontro da Base Nacional Comum Curricular, que é tudo que os estudantes devem aprender, deve ser garantido de habilidades e competências em todo o território nacional, com o currículo próprio da escola, quando há esse confronto, o que acontece? Se caracteriza o currículo A, oficial, B, conjunto, C, formal,
D mínimo ou E em ação? A B e a C é um conceito do autor José Carlos Libânio. Também trata dessa questão do currículo. Aqui a gente está falando de Moreira e Cardal, né? Caidu, não sei pronunciar muito bem. Então, quando no livro eles falam que o currículo contém esse choque. Desse currículo seria o oficial, que é a BNCC, com esse da escola, é um currículo em ação, porque é uma flexibilização. Eu vou garantir aquilo que eu tenho que garantir, mas ao mesmo tempo eu vou fazer os ajustes necessários de acordo com as necessidades da minha escola e da minha turma. Então, é um currículo sempre em ação, sempre flexível, né? Algo estático. Então, a alternativa correta da questão 40 é a E, certo? Em ação, beleza? Deixe aqui no comentário quantas questões você acertou, se achou difícil. Batendo o olho aqui, a gente está vendo que são questões um pouco assim grandes, né? Principalmente as últimas 5 que eu vou trazer semana que vem, elas são enormes, por isso que eu cortei o vídeo aqui em 2 partes para não ficar enorme aqui esse simulado. Então é importante vocês treinarem essas questões da VUNESP, porque a VUNESP está vindo com questões cada vez maiores e também complexas, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!